E aí, gente, aqui é o Zé. Vamos começar então a resolver os exercícios da lista de apoio da semana 1. Chegaram às minhas mãos duas listas de apoio, né? Uma pequenininha com uns 3 ou 4 exercícios, 3 exercícios, e uma maiorzinha com uns 19 exercícios. Eu vou primeiro resolver a pequena, 3 exercícios, e vou deixar para resolver amanhã, né, postar amanhã os exercícios da lista maior. Por 2 motivos. Primeiro, que já é domingo à noite, tive problemas de gravar essas aulas hoje, e preparar as aulas dessa semana. Os exercícios estão resolvidos, então se vocês quiserem tirar dúvidas pontuais, mesmo que eu não poste os vídeos de resolução, vocês são convidados, incentivados a fazê-lo, a perguntar sobre qualquer um desses exercícios. Os gabaritos têm sim alguns erros, pelo menos até onde eu pude verificar, não concordei com o gabarito, então logo eu acredito que ele está errado. Nada impede de eu estar errado, já aconteceu muitas outras vezes, sem problemas. Mas eu acredito que realmente dessa vez foi erro do gabarito mesmo. Legal? Então vamos começar a resolver exercício 1. Nessa lista que eu vou começar a resolver, o exercício 1 diz o seguinte. Ele apresenta uma figura e ele fala que a figura mostra um mapa de uma cidade em que as duas ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente em cada quarteirão e mede 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa, na esquina A, que é aqui, até a casa da sua avó, na esquina B, que é aqui. Dali você segue até a escola situada na esquina C. O seu desejo é que você pudesse ir diretamente da sua casa até a escola. A menor distância que você caminha pelas ruas e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola são, respectivamente, aí ele apresenta várias opções. Claro que eu não vou conseguir fazer o desenho apresentado com a complexidade, né? Mas eu acho que eu consegui fazer um resumo razoável aqui. Então, o esqueminha é dividido em vários quadradinhos, cada quadradinho tem uma dimensão de 100 metros de lado, então a distância horizontal de A até B é 300 metros e a vertical, que seria vertical, né, no desenho, é 400 metros. Então, daqui até aqui tem 4 quadradinhos, daqui até aqui tem 3 quadradinhos. Essa é uma habilidade que vocês precisam de desenvolver, de decompor, muitas vezes, uma informação. É claro que, visualmente, a distância entre A e B seria uma linha reta. Mas como a gente tem que se ater às ruas, então não existe essa possibilidade. Tem que andar pelas ruas. E vocês podem verificar, podem até calcular, se vocês tiverem curiosidade, que a menor distância vai ser sempre esse 300 mais 400, mesmo que você faça um caminho diferente. Se você tivesse pego o caminho primeiro ir para cima e depois ir para o lado, vocês iam descobrir que tem essa mesma distância. Se vocês fossem fazendo curvas, né, ao longo do caminho, também iam chegar a essa distância. Então, a questão lógica é que se você for de A até B e de B até C, o caminho que você vai percorrer, que a gente vai chamar de P de percurso, vai ser igual a 300 mais 400 mais 500 mais 200. Então, esse percurso P vai ser igual
Ó, 500 mais 500, 1000 mais 400, 1400. E como as unidades estão sendo dadas em metros, então o resultado também será em metros. Isso é mais ou menos um exercício mental e um exercício de visualização. Se vocês tiverem curiosidade, então vocês podem fazer outros caminhos, contanto que vocês não retornem, né? A distância sempre vai ser essa, se obedecendo as curvas, né, nas esquinas. Agora, se porventura fosse possível fazer um caminho em linha reta, que é o que o exercício está propondo, você iria diretamente de A até C em linha reta. Aí ele pergunta qual seria essa distância. Então, para definir essa distância, você primeiro precisa enxergar um triângulo, né, composto. Um triângulo, obviamente, de 3 lados. Um desses lados é justamente a distância direta entre A e C. O outro lado desse triângulo será composto por essas duas distâncias, né? Tem uma distância horizontal, pode chamar de distância horizontal, e uma distância vertical. Vou chamar esse traço de A até C direto, vou chamar de AC. É o segmento de reta AC. Eu posso chamar aqui um ponto D, somente um ponto de referência. Esse vai ser meu segmento de reta CD. E, finalmente, esse outro segmento de reta que vai compor o terceiro lado do triângulo vai ser meu segmento de reta AD. Então, formou um triângulo. Outra coisa que vocês precisam para resolver esse exercício é lembrar de uma identidade trigonométrica, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Então, num triângulo retângulo, né, um triângulo que tenha um dos ângulos 90 graus, você pode calcular ou ver a relação entre os lados através dessa expressão, Pitágoras, conhecido como Pitágoras. Então, a hipotenusa, que é o lado que tem maior comprimento, ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos demais lados, né, dos catetos. O que me interessa é calcular justamente a hipotenusa, que é o meu segmento de reta AC. Que ele vai ser igual o segmento de reta CD ao quadrado mais o segmento de reta AD ao quadrado, que são simplesmente os catetos desse triângulo imaginário que eu formei. Então percebam que para calcular a hipotenusa, o segmento AC, que é a distância entre a casa e a escola, eu preciso dos valores dos demais catetos, que eu consigo através das informações do gráfico. Porque se daqui até aqui é 300 metros, e daqui até aqui são 500 metros, então a distância daqui até aqui também são 500 metros. Então, esse segmento de reta AD será igual a 300 mais 500. Que é igual a 800 metros. Da mesma maneira, eu preciso calcular o segundo cateto, que é o meu segmento de reta CD. Eu sei que a distância entre este ponto e C é 200 metros. E se a distância de B até esse ponto é 400 metros, significa que a distância entre esse ponto e D
também será 400 metros. Então, a distância entre C e D, ou C e D, será de 600 metros. Então, agora que eu tenho os valores dos catetos do meu triângulo, eu consigo calcular a hipotenusa. Bom, já tenho o primeiro valor, esse valor é para guardar, que é o percurso Então, a distância AC ao quadrado vai ser igual a... será igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Então, o segmento de reta será igual a raiz quadrada de 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Então, fazendo esses quadrados, primeiro eu faço os quadrados, depois faço a soma do resultado dos quadrados, depois faço a raiz do resultado. Isso dará 1000 metros. Então, a resposta certa seria a resposta C, né, que o percurso tem distância de 1.400 metros, só que a distância direta entre a casa da pessoa, né, a minha casa e a escola, é de 1000 metros. Agora, qual a interpretação desse exercício? Eu acho que ele quis demonstrar qual é a diferença entre um percurso e o deslocamento. Qual é a diferença entre um deslocamento e um percurso, que a gente vai chamar de P. O deslocamento é de 1000 metros. Agora, o percurso foi de 1.400 metros. E qual seria a importância desses valores diferentes? A escola está distante 1000 metros da casa. Só que o percurso, né, que eu acabo realizando por conta das esquinas, das ruas, é de 1.400 metros. Se eu fosse calcular a velocidade média, durante esse percurso, seria o deslocamento dividido pelo tempo que eu levo. Então, seria 1000 metros dividido por um tempo qualquer. Talvez 1 hora. E isso me daria uma determinada velocidade, que é a minha velocidade média. Agora, se eu fosse calcular o que a gente chama de velocidade escalar, vou até pegar aqui no livro, é esse livro aqui que eu estou usando. É o que ele chama de velocidade escalar média. Eu não sei como foi levantado nas aulas, mas ele chama de S média. Então, essa é a velocidade. Não confundam com o deslocamento, mas ela seria o percurso total sobre o tempo.
que eu levei. Então, considerando o meu percurso e o meu deslocamento, são valores diferentes. Então, a minha velocidade escalar média, ela seria maior do que a minha velocidade média. Por quê? Porque na velocidade média eu estou considerando só a distância direta entre a minha posição final e a minha posição inicial, que é 1000 metros. Agora, a velocidade escalar média, ela considera todo o percurso que eu fiz. Meu percurso foi de 1.400 metros. Então, um valor maior dividido pelo mesmo valor, porque o tempo permaneceria constante. Então, eu acredito que seja isso que o exercício quis passar para vocês entenderem qual é a diferença entre percurso e deslocamento, e ele não chegou a pedir isso, né? Não sei exatamente por que motivo, que seria interessante, mas também para calcular a velocidade média ou a velocidade escalar média. Tudo bem? Então é isso, o exercício está encerrado, a gente volta no próximo exercício.